Vamos ouvir a história Os Ursos Não Leem. Na maior parte dos dias, o George sentava-se num banco no limite da floresta a olhar para as montanhas distantes e matutava sobre o sentido da vida. Oh, a vida é maravilhosa, Pensou ele. Tralalá e tudo mais. Mas é só isto? Interrogou-se. Não há mais nada? O George estava aborrecido. Já não se contentava em fazer as coisas costumeiras que qualquer urso fazia. Queria fazer outras diferentes. Mas quais? Interrogava-se ele. Os seus irmãos e as suas irmãs nunca se interrogavam sobre coisa nenhuma. Eram perfeitamente felizes a conversar, a pescar, a fazer as coisas normais para um urso e a contar vezes sem conta as mesmas velhas histórias. Num belo dia, estava o George a passear pela floresta quando encontrou um livro aos pés de uma árvore. Alguém o deve ter perdido, Pensou ele. Que interessante. Lá dentro havia imagens de um urso igualzinho a ele. Nas páginas restantes havia imensas palavras. Cada uma, mesmo as mais minúsculas, queria dizer alguma coisa. Pensou ele. Se pelo menos eu soubesse o que era, este urso é que tem uma vida excitante, não como a minha. George suspirou. Mas então teve uma ideia brilhante e correu até casa para contar aos outros. Vou à cidade para procurar o dono deste livro e para lhe pedir que me ensine a ler, disse ele. Acho melhor não ires, disse o irmão. Na cidade, eles não gostam de ursos. Mas eu quero aprender a ler, exclamou George. Isso é uma grande parvoíce, disse a irmã. Os ursos não leem. Por que é que não és feliz a fazer as coisas normais de qualquer urso? Mas o George não desistiu. Disse-lhes adeus e rumou à cidade pela longa estrada, de livro debaixo do braço. O George andou durante um dia e uma noite inteiros, parando para descansar numa colina verdejante por baixo de um céu estrelado. Antes de adormecer, abriu outra vez o livro e contemplou as palavras. Já começava a sentir que o mundo parecia um sítio muito mais interessante. Na manhã seguinte, o George levantou-se ao amanhecer e, ao meio-dia, avistou a cidade ao longe. Sorriu. Era linda. Deve haver tantas pessoas que saibam ler na cidade, pensou ele. E devem ter muitas histórias para contar. Mas, quando lá chegou, toda a gente se atou a correr. Alguns até estavam aos gritos. Esperem! Gritou George. Então mostrou o livro a uma mulher que passava. Sabes de quem é isto? Perguntou ele. É da escola! Berrou ela, apontando para um edifício vermelho. Urso! Gritou alguém. Chamem a polícia! Que esquisito! Pensou George enquanto se dirigia à escola. Dentro da escola havia um silêncio profundo. Onde é que estavam todos? O George espreitou por cima da secretária. Olá! Cumprimentou, mas ninguém respondeu. De repente ouviu-se um grito. Alto! Mãos na cabeça! O George estava rodeado por polícias. Mas qual é o problema? Perguntou ele nervoso. És um urso pardo, enorme e gigantesco, gritou o chefe da polícia. Esse é que é o problema. Avançaram para ele, empunhando os seus escudos. Eu não quero problemas, afirmou o chefe.
O George também não queria problemas. Não tinha culpa de ser um urso pardo, enorme e gigantesco. Com a pata, agarrou o livro com força. Foi então que as portas se abriram de par em par e apareceu uma menina chamada Clementina, acompanhada pela mãe. Ei! Gritou a Clementina. Esse livro é meu e esse urso aparece no meu livro. Este animal é perigoso, Rugiu o chefe da polícia. Afastem-se! A mim não me parece nada perigoso, disse a Clementina. Não! Exclamou George. Não sou esse tipo de urso. De todo. Eu só queria encontrar alguém que me ensinasse a ler. Silêncio! Rugiu o chefe da polícia. Mas a Clementina não lhe ligou nenhuma. Eu estou a aprender a ler, disse ela. Podíamos aprender a ler os dois, não podíamos, mãe? A mãe da Clementina olhou para o George e viu que ele era um urso bom e simpático. Não vejo nenhum inconveniente, Disse ela. Então fica responsável por este urso. Não é assim, minha senhora? Perguntou o chefe da polícia. Com certeza. Afirmou a mãe da Clementina. E não é preciso gritar. Ela estendeu a mão para o George. É um prazer conhecer-te, disse ela. O prazer é todo meu, retribuiu o George. O George mudou-se para a casa de verão que ficava num extremo do jardim da Clementina e, todos os dias, depois da escola, a Clementina ensinava-lhe tudo o que tinha aprendido. Mas ainda demorou muito até o George aprender todas as letras do alfabeto. Ao princípio, o George não achou nada fácil aprender a ler. Embora se esforçasse muito, ainda cometia muitos erros. Mas, felizmente, a Clementina era uma professora simpática e paciente. Às vezes, o chefe da polícia vinha ver como é que eles estavam. Um dia, trouxe consigo um livro de poesia, o seu preferido, para ler alto ao George. O amor é como uma rosa vermelha. Certo dia, a Clementina disse: aposto que já consegues ler este livro todo sozinho. George abriu o livro e começou a ler. Era uma vez um enorme urso castanho que encontrou um livro aos pés de uma árvore. Leu o livro todo até ao fim. Disse a Clementina. Sabíamos que ias conseguir. E para o George, aquilo era só o princípio. Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. Espero que tenham gostado.